há diversos sítios arqueológicos já identificados no estado da Bahia. Dentre eles, um dos mais estudados é o de Pirajiba, localizado em uma vila com poucos moradores e a 730 quilômetros da capital baiana. Os arqueólogos classificam Pirajiba como um sítio aratu. A vila corresponde ao que restou de grandes aldeias indígenas que existiram ao longo de um período de quase 500 anos, antes do descobrimento do Brasil. E aqui teve uma ligação com Santana dos Brejos, que fica próximo de Santa Maria, e que algumas famílias de lá vieram para cá. Então aqui eles deram o nome de Santana dos Neres e lá Santana dos Brejos. Lá ainda permanece o nome, não colocando Brejo, mas ficou Santana. E aqui mudou para Pirajiba, dizendo alguém que o Pirajiba teria mais sentido, né, para o lugar, como a história é indígena, já teria mais sentido para o lugar. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós vamos ter uma aula aqui agora sobre a nossa comunidade. Que inclusive eu quero saber de vocês, se vocês conhecem o povoado de vocês. Quem foram os primeiros habitantes daqui? Os índios. Alguém sabe me dizer quais eram as tribos? Não. 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 De acordo com algumas escavações dos arqueólogos que vieram aqui de Salvador, através das cerâmicas que foram encontradas na rua, foram os tupis, guaranis e os aratus. Mas isso eles sabem através das cerâmicas. Os sítios arqueológicos aratu mais recentes têm cerca de 600 anos e os mais antigos têm por volta de 1.100 anos. As antigas aldeias eram compostas por ocas amplas de madeira e palha. As ocas eram construídas em torno de um espaço central, tal qual uma praça. Tanto a planta circular da aldeia como as ocas distribuídas em anel são exemplos que correspondem à forma dos sítios arqueológicos aratu. Algo muito similar pode ser visto até hoje entre os índios que ocupam grande parte do norte do Brasil e também no Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Aqui era uma mata, moça. Isso aqui tinha alguma casa. Isso aqui podia contar as casas que tinha, hoje que tem mais. Aí quando meu pai, que ele lá botava com esse negócio de política, né? Ele mudou para Pirajiba, mas aqui era Santana. Pirajiba aqui, quando 61, que tinha aqui, era muito bode, porco, que barracão aí no meio da rua. Aí muita madeira aí, aqui no município todo aqui. Mas de primeiro aqui era bom, de primeiro tinha muito movimento aqui, de criação aqui dentro da rua aqui mesmo, criava aqui no meio do mundo aí. Aqui tinha a igreja, né, que era a igreja de Nossa Senhora Santana. Tinha aquele barracão onde cortava o gado, né. Tinha o comecinho de uma feira. Também era movimentado nessa época, né. Alguém sabe me informar por que o nome da comunidade é Pirajiba? De origem tupi, o termo Pirajiba significa literalmente braço de peixe, barbatana. Outro significado que merece destaque é na água de peixe, produzido pela junção dos termos pirá, i e pê. Segundo a divisão territorial do estado da Bahia de 1950, Pirajiba era um extenso distrito de Barra. Em 1988, esse distrito foi elevado à categoria de município sob o nome de Muquém do São Francisco.
Atualmente, Pirajiba designa a antiga vila de Santana dos Nery, pertencente ao município do Muquem. Em termos históricos, sabe-se pouco sobre a ocupação indígena na região de Pirajiba. O mapa etno-histórico do Brasil sugere o domínio dos grupos Aricobé e Acroá entre os séculos XVI e XIX, na região onde hoje está situada a vila de Pirajiba. Pirajiba é um sítio arqueológico, um cemitério indígena. É tanto que a gente, ao caminhar, a gente pode encontrar vestígios ainda, no caso as urnas funerárias, que são mais conhecidas como os potes que os índios eram enterrados. Aratu e Tupi-Guarani, a gente não sabe dizer se é realmente tribos. E sim foi dado o nome às cerâmicas encontradas, cerâmicas Aratus e cerâmicas Tupi-Guarani. Esse spot começou a aparecer desde aquele tempo bom de chuva. Você também, você foi em 71, aquelas cheias muito grandes que houve, que o São Francisco até transbordou muito. Que choveu muito, foi um tempo muito bom de chuva. E além disso, aí começou a estragar muito as águas, né? E começou a aparecer muito. Mas sempre já tinha, né? Sempre já aparecia aqui e acolá. Lugar onde o pessoal ia fazer casa, aí já quebravam, né? Essas casas todas aí são plantadas, ali tudo é um cemitério. Todo ali, aquele top todinho é um cemitério. Em todo canto ali tem. Eu vim porque desejava morar num lugar que tinha água. E graças a Deus, Jesus me clareou esse terreno aqui. E aqui é mesmo que eu estou no céu. Moça, esse spot aqui, quando eu cheguei, já tinha, né? Aí eu pôs, isso aqui era dos índios. Aí eu digo, era dos índios. Eu não sabia que aqui tinha índio, não, pois era dos índios. Sim, esses potes aí, eles foram aparecendo, assim, através das águas que vinha, né, descendo, o riacho transbordava aí, as águas vinham, passavam pelo meio da rua e foi descobrindo eles, né? Só que a gente não sabia o significado daquilo ali. A gente mesmo escavava ali, jogava a ossada para lá e tal, achava alguma coisinha que não seja importante. As coisinhas que a gente achava, era mais osso, era esse cachimbinho né? Para os pesquisadores, um sítio arqueológico é o lugar onde se encontram vestígios ou objetos deixados pelos grupos humanos do passado. No sítio arqueológico de Pirajiba destacam-se urnas funerárias, cacos de cerâmica e lascas de pedras. Quando eu nasci tinha bastante pote, hoje não já tem mais, ainda só tem esse restinho aí, né? Mas que tinha bastante, tinha. Acho que a água vai cavando e vai acabando. Dizendo o povo que era dos índios, né? Que era dos índios. Teve gente aí que mexeu. Mas quem mexeu também já foi embora. Cavava para ver se tinha alguma coisa. As urnas funerárias já eram conhecidas pelos moradores da vila há muito tempo. A notícia da existência do sítio arqueológico da Praça de Pirajiba chegou aos pesquisadores em 1992. Ainda nesse mesmo ano foi organizada uma visita de reconhecimento à praça, constatando a presença de muitos sepultamentos, dos fragmentos cerâmicos e de grande densidade de artefatos líticos lascados visíveis no solo. Há cerca de 1000 anos, o oeste da Bahia já estava ocupado por grandes grupos indígenas convivendo num ambiente de caatinga e cerrado. Na época das escavações que os arqueólogos de Salvador estiveram aqui, eu fui um desses garotos que ficava molequinho. Os curiosos no pé ali dos arqueólogos. Inclusive, eu até achava interessante e às vezes perguntavam a eles por que eles escavavam daquele jeito. Daquele jeito que eu estou falando é ali, era com a espátula, pincelzinho, passando para lá e para cá, ali limpando, cavando com as pinças, um serviço muito minucioso, vamos delicado. Dizer assim. Delicado. Tu tá vendo o quê? Eu fiquei alegre porque vi aquele pessoal de fora chegar ali
que coisa a gente nunca via, né? Essas coisas assim, gente de fora tanto lá. E eu fiquei alegre, que eu vi ele chegar, eu digo, alguma coisa de prestígio vai ter aqui. Eu me alegrei, né? Eu digo, esse povo chegou aqui, alguma coisa de prestígio vai ter aqui, vai aparecer aqui na Pirajiba, porque não tinha nada lá, né? Olha, era abrindo buraco, arrancando uns cacos de pote, tinha vez que eles arrancavam uns quase inteiros, pegavam uns carvãozinhos, botavam dentro de um saquinho, porque isso aí eu vi. E cavava o buraco, quando eles acabavam de tirar aquele pote, ele acabava, ó, chegava a terra daquele buraco de novo. Pô, quem é esse pessoal, né? Chegaram assim, uns trajos assim, tudo, né? Pior do que a gente aqui na roça, que mora aqui na roça, chapéuzão de palha, essas coisas, todo no meio desse sol quente aí, deitado no meio desse sol quente, sentado aí no meio do sol, escavando isso aí. Pra que serve isso aí, né? Às vezes muita gente pensava assim, que isso ali tinha alguma importância, vocês iam se levantar com aquilo ali, deixar a Pirajiba do jeito que tá e tal, né? Muita gente pensava assim, né? Ao chegarem à vila de Pirajiba, os pesquisadores imediatamente identificaram os sepultamentos da tradição arqueológica Aratu, caracterizados por urnas piriformes de grandes dimensões e sem decoração. As urnas eram expostas pela lenta erosão das chuvas e pelas frequentes inundações do Riacho Santana dos últimos 40 anos. Andando pela praça da vila de Pirajiba, a gente começou a perceber o potencial daquela região devido ao afloramento das urnas. A gente encontrava a urna no campo de futebol, a gente encontrava a urna no quintal das casas, a gente encontrava a urna na própria praça da vila, onde as pessoas sentavam, onde as pessoas conversavam. Então, foi um impacto ver a quantidade de material arqueológico, a quantidade de objetos cerâmicos que estavam ali enterrados e que a gente tinha como missão o salvamento daquele material, ou seja, a retirada daquele material para um estudo mais aprofundado. A tradição Aratu foi proposta pelo professor Valentim Calderon a partir de escavações no recôncavo da Bahia no final dos anos 60. Os sítios Aratu são definidos pelos rituais de sepultamento e seus inúmeros detalhes. Grandes urnas funerárias escavadas por esse pesquisador podem ser vistas no Museu de Arqueologia da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. É interessante a experiência de sair do museu e ir para uma área tão distante da capital para fazer uma pesquisa científica. Primeiro porque Pirajiba é um local distante de tudo, isolado. É uma vila, um distrito do Muquem de São Francisco, distante inclusive da própria sede municipal, com poucos recursos. E lá, para se fazer as pesquisas, a comunidade de pesquisadores que esteve naquela ocasião ficou residindo em Pirajiba. Escavar o solo de Pirajiba não é escavar um areal. Você tem um solo extremamente argiloso, compactado, duro. A posição de trabalho é muito difícil porque as urnas estão no solo e você tem que ficar abaixado, sempre empurrando com muita força para conseguir tirar os objetos que estão enterrados e sem agredir o objeto. Então as condições de trabalho não são simples. E, no entanto, nós fizemos uma pesquisa que já dura mais de 15 anos na mesma localidade. Comecei a entender já depois da escavação que eles fizeram, até ali perto da casa do seu José Preto. Então aí a gente veio a compreender melhor essa história, que isso faria parte da história do lugar e que deveria ser preservado. Então quando chovia muito lá em cima, na parte lá de cima, a água passava direto. Então se a enchente fosse muito forte, o que aconteceria? Transbordava tudo, aí quando passar, aí ninguém conseguia passar no meio da rua por causa da enchente. Após essas enchentes, todas as urnas ficavam expostas aí.
algumas com pedaços de ossos já soltando, já descobertos, né? Por causa da enchente que saía lavando tudo. Atualmente, o professor Carlos Etchevarne e sua equipe mantém importantes investigações em vários sítios arqueológicos do interior da Bahia, especialmente na Chapada Diamantina e região oeste do estado. Suas pesquisas têm contribuído para ampliar os conhecimentos sobre os sepultamentos em urna, sobre a indústria lítica, bem como sobre as estratégias de ocupação do ambiente por aqueles grupos humanos do passado. As urnas são muito específicas, são urnas que têm uma forma de jambo invertido, né? E com um opérculo cônico. A regularidade, a padronização dessas urnas é muito grande. Nós encontramos os mesmos recipientes funerários tanto na área litorânea quanto na área do interior da Bahia. Aparentemente há uma grande distribuição dessas cerâmicas, desses sítios Aratu, no centro-oeste, na área de Goiás, por exemplo, na área do Planalto Central, na Pernambuco, o sul do Piauí, Bahia toda, e Espírito Santo e talvez norte de Minas, provavelmente norte de Minas. Tinha muita bordada, a cerâmica toda feita bordada. E aqui mesmo na roça, a cerâmica aqui é tipo de doméstico, assim, de cozinha. É mais de cozinha. Tem urna também, mas tem mais para prato, panela, esse tipo de coisas assim. Como que seja de cozinha, como que era o lugar onde viviam, moravam. Cacos de cerâmica e lascas de pedras abandonadas estão entre os achados mais frequentes. Tais vestígios permitem aos pesquisadores levantar diversas hipóteses sobre a vida e sobre os costumes desses povos. Os cacos, chamados pelos arqueólogos de fragmentos cerâmicos, são pequenos pedaços de recipientes como panelas, potes, tigelas ou qualquer outro utensílio de barro queimado. Esse grupo era diferente do outro lá. Até o jeito do tipo de bordar é diferente. Lá é de um tipo riscado, mais passado à mão. E aqui é bordadinho de unha, parece. As bordas feitas de unha. Esse material aqui, eu não sei bem que material é. Agora sim, aqui deve ser o machado de pedra como trata, né? Mas é deles trabalhar com isso aqui. Certamente os nossos antepassados que viveram aqui, isso aqui era uma ferramenta deles, do trabalho deles. E eles trabalharam com isso aqui. Daqui é mais difícil de quebrar. E essa daqui é como que seja feito, lascado. Ó, aqui é todo lascado, tirado de lasca. Essa daqui certamente é o fuso de fiara, né? Mais de 600 lâminas de machados lascados já foram recolhidas e estima-se que haja muito mais. Os machados certamente foram empregados na abertura de novas roças, tanto pelo corte das árvores como no preparo da terra. A depender das necessidades, uma infinidade de outros usos ainda era possível. Os objetos de pedra representam outro elemento essencial para a vida nas aldeias, pois são utilizados como instrumentos para produzir ferramentas cortantes. Ainda hoje em Pirajiba, há muitas lascas de pedras misturadas aos vários cacos cerâmicos espalhados no chão. O trabalho era dividido em duas etapas. A primeira etapa era identificar
onde estavam localizadas essas urnas, as urnas que podiam ser vistas no solo, e a partir dessa localização dividir em setores. A partir da setorização dessas urnas, a gente começava a fazer literalmente a escavação desses objetos. A gente não retirava a urna, a gente escavava a urna por dentro, tirava todo o sedimento que havia adentrado no seu interior, e a partir da retirada desse sedimento, que demorava em média de 4 a 6 dias mais ou menos, dependendo do tamanho do recipiente, a gente retirava todo o sedimento, retirava o material ósseo de dentro, e a partir disso a gente tirava o recipiente na sua totalidade e levávamos para o nosso laboratório improvisado, que era na própria casa em que a gente residia. Aí eu já algumas vezes até perguntei por que eles não cavavam com um enxadão, não tiraria mais barro mais rápido, mas será por que eles não cavavam com quebrar. Para não danificar, não quebrar. Então quando eles cavavam com essas espátulas, tudo ali, então conseguia retirar o material intacto, sem nenhuma interferência. E eles faziam o quê? Numerava peça por peça. Cada lado ali das peças eram numeradas. Vamos supor se fosse um triângulo. Então 3 lados, não é isso? Então cada lado ia ter uma numeração de um lado e do outro para depois fazer a montagem, colado as peças uma na outra para ficar em perfeito estado. Eu vou dizer assim que era um trabalho muito dengoso. Era um trabalho com muito carinho, muito cuidado para não quebrar, para não destruir. Eu achei uma coisa assim, era um trabalho que a gente pode dizer que era um trabalho dengoso, não deixava ninguém estragar ali. Em Pirajiba, é bastante expressiva a superfície pela qual se encontram dispersos no solo os vestígios cerâmicos, os artefatos líticos, bem como as urnas funerárias. O sítio tem aproximadamente 700 metros de comprimento por 500 metros de largura. São 350 mil metros quadrados, coincidindo exatamente com a atual posição da vila de Pirajiba. No entanto, novas urnas surgem a cada ano com as frequentes enchentes do período chuvoso. Em 2012, o registro do número de enterramentos passou de 120. Esse dado reforça a hipótese acerca da elevada densidade populacional dos grupos Aratu. De morte tinham um significado, uma presença bastante forte nos grupos Aratu, evidentemente respaldados por toda uma ideologia religiosa, né, em torno do pós-mortem. Né. São todos praticamente do mesmo formato, né. Não importa se se trata de um indivíduo adulto como de uma criança recém-nascida. Elas têm, de fato, essa forma de jambo que mencionei. Os corpos eram colocados nas urnas funerárias com um indivíduo ainda com flexibilidade anatômica, né? Ou seja, não deixavam passar o tempo em que se torna rígido o cadáver. O corpo era acomodado íntegro dentro da urna. O morto era posto numa posição agachada com os joelhos bem dobrados e sentado sobre os pés. As urnas com os corpos eram enterradas dentro da própria aldeia, tanto na praça central como no interior das casas ou atrás delas. A partir da ação de diversos fatores, o esqueleto fragmenta-se e precipita-se para o fundo da urna. Com o passar do tempo, o amontoado de ossos será coberto pela terra que irá preencher todo o interior do recipiente. Havia
havia também acompanhando os corpos colares, contas de colares, né? E isto aparentemente só foi identificado nas crianças. O que nos chama poderosamente a atenção é uma distinção etária, né? Na verdade, do acompanhamento funerário. No mesmo conjunto funerário aparecem alguns exemplares de enterramentos que não correspondem a essa padronização. Os corpos foram colocados diretamente no chão, um deles estendido com 2 recipientes cerâmicos, um em que repousa a cabeça e outro cobrindo o peito. Os outros foram enterrados de forma fletida. Pode-se pensar em 2 questões. Eram indivíduos que não pertenciam aos grupos Aratu, ou seja, que foram incorporados, ou eram indivíduos com uma certa distinção social, ou para bem ou para mal, né? Ou para melhor ou para pior. A cronologia do sítio de Pirajiba foi estabelecida através da datação por carbono 14. Para isso, foi utilizada uma amostra de osso de um dos sepultamentos. O resultado nos revela que a aldeia indígena existiu por volta do ano de 1080 do nosso calendário, ou seja, aproximadamente 930 anos atrás. Os grupos Aratus, pelo menos o que temos como dado até o presente, foram os primeiros, de fato, a serem, a se assentarem, a se instalarem e a se fixarem por longos períodos, né? Isso fez com que os sítios destes grupos sejam sempre muito abundantes em vestígios. Estão vinculados a essa grande quantidade de restos materiais, estão vinculados ao tempo de permanência numa determinada área, num determinado local, e também a quantidade de população existente. Olha, os sítios arqueológicos são fruto daquilo que as populações passadas deixaram para nós na atualidade como um legado. Não deixaram de maneira intencional, mas de maneira, eles abandonaram os espaços e eles acabaram virando sítios arqueológicos, que hoje são utilizados como documentos. Os espaços com os objetos nele associados são utilizados como documentos para a gente falar das populações passadas. Os sítios vão se acabar naturalmente. Por isso, esse se acabar que eu falo, ele se dá de 2 maneiras, ou de maneira natural ou de maneira antrópica, causada pelo homem. No caso da maneira natural, os próprios fatores da natureza agindo na degradação da matéria. No caso da forma de destruição antrópica, ele pode ser feito de maneira não intencional, o homem não conhece do que se trata e acaba destruindo o sítio, sem querer. Ou, de outra forma, de maneira intencional, e é essa talvez a mais grave, que é quando o homem sabe do que se trata e destrói porque, enfim, não quer que aquilo seja preservado. Porque há um mito associado aos sítios de urnas funerárias que leva a essa depredação, que é o mito do pote de ouro. Reza a lenda que os jesuítas ou as missões religiosas que vieram para o Brasil tinham o hábito de enterrar moedas de ouro dentro de potes em diversos locais por onde eles passaram. E esse mito, não sei porquê, ele ainda permeia a cabeça das diferentes comunidades. Então, quando se tende a encontrar um pote enterrado, a primeira ideia que vem à cabeça é a da existência do pote de ouro. Em Pirajiba, antes dos arqueólogos chegarem na comunidade, já se tinha a ideia de que aquilo se referia a potes de populações passadas, talvez indígenas. Se falava já em pote dos índios, em pote dos tapuias, de modo que esse processo de reconhecimento ou de desmistificação
da ideia do pó de ouro já tinha passado pelaquela comunidade quando os cientistas chegaram naquela localidade? Durante as escavações, principalmente no início das escavações, o que chamava mais atenção era o olhar curioso da comunidade. Era notório, né, a curiosidade das pessoas, porque estávamos no lugar onde eles moravam, estávamos escavando exatamente na praça principal da vila, onde todos circulavam, onde todos passavam, e, logicamente, pessoas estranhas, abrindo buraco, literalmente, na praça, e retirando aqueles recipientes, chamava a atenção. E a equipe sentiu a necessidade de conversar com a comunidade, de interagir com a comunidade, para entender, primeiro, ter transparência no trabalho, mostrar à comunidade o que a equipe estava fazendo e também entender como a comunidade enxergava aqueles potes. Alguns moradores daqui da região mesmo, da localidade, não gostaram, vamos dizer assim. Não entendiam, né? Não entendiam e achavam uma coisa ruim essa questão do trabalho dos arqueólogos aí. Dizia que uns ossos velhos. Estava atrapalhando a obra. Só para atrasar a vida. Por quê? Diziam que a energia não veio para cá por causa disso. É muito comum encontrarmos histórias como a do pote de ouro entre as comunidades próximas dos sítios arqueológicos, especialmente onde se observam urnas funerárias. Lendas como essa frequentemente trazem preocupações adicionais quanto à preservação dos achados. Sabe-se que os índios não empregavam os metais e não reconheciam valor econômico no ouro. A destruição de uma urna funerária revela somente os velhos ossos de um índio que morreu há muitos séculos. A minha própria avó falava que era coisa dos índios. Ela não falava índio, ela falava que era coisa dos tapui. Aí a gente procurava o que era tapui. Ela também não sabia bem explicar direito pra gente, né? E aí com o tempo foi passando, a gente foi descobrir o que era da descendência de índio mesmo. Aí foi logo descobriram que vieram o pessoal da universidade, veio, escavou, começou a fazer a escavação, começou a retirar. Aí na época que eles começaram, o próprio povo daqui da comunidade falou que eles estavam atrás, era caçando ouro. Muitos dentro daqui mesmo, muitos daqui já quebraram, já escavaram, estragaram, jogaram para lá, porque não sabia, né? Hoje é difícil, hoje eles não fazem isso mais, porque eles já estão sabendo que é um material histórico, né? E não faz mais. E eu achava que aquele spot ali era, sei lá, eu não sei nem o que eu pensava. Eu pensava que aquilo ali, eu acho que era um bocado de ouro que tinha ali dentro, de dinheiro que os índios enterravam, né? Mas índio não sei se tinha dinheiro. Aí, a gente, um dia arranquei um pote daquele ali, não tinha nada dentro. Arranquei no pé da porta, né? Mas não tinha nada dentro, só tinha uns ossinhos velhos. A gente, junto com o pessoal da universidade, a gente fizeram reunião com o prefeito, com o vereador daqui, para arrumar um lote para construir uma casa para guardar o material. Aí como eu falei, eu morava aqui de um lado, eu falei que eu tinha esse espaço aqui, né, que eu podia arrumar por um tempo. Esse espaço que eu podia arrumar por um tempo. Aí foi aí que nós fez essa casa aqui para guardar. Arrancava aqueles potes, restaurava, botava lá no museu. E aí eu me alegrei. Vi a coisa mais linda do mundo. Para mim foi a coisa mais importante que eu vi ali, foi aquele museu, né? Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto um museu. Primeira vez que eu vi, foi aquele ali. Ao final do nosso trabalho, toda a população já estava envolvida no processo de pesquisa e de acondicionamento dos materiais, restauração, e muitas vezes participava dos próprios trabalhos de escavação e de localização também de sítios e de urnas. A ideia era que a comunidade tivesse um espaço
que pudesse usar como lugar expositivo dos materiais encontrados e que fosse também um lugar de reunião, de sociabilidade. Ou seja, que houvesse como elemento referencial espacial, né, um museu. Essa urna, pode perceber que tem várias bordas, né? 1, 2, 3, 3 bordas. Seriam 3 urnas dentro, uma dentro da outra? Não. Como vocês podem ver, vocês falaram aí. Então, com o peso do material, né, do barro ali que está por cima da urna, ela vai afundando. Consequentemente, no momento que ela vai afundando, ela vai criando capas, né? Que uma desce, aí o peso vai, então vai quebrando ela e fazendo como se fosse várias partes da urna. Só que é uma só. Há uma expectativa dos pirajibenses e pesquisadores pela construção de um museu para abrigar uma exposição a partir do material arqueológico encontrado no sítio. Para os moradores da vila, esse museu deve ocupar um espaço na região central da praça. Até o momento, esse projeto ainda não pôde ser viabilizado. Eu achava que podia o museu ficar ali, aquela igreja vir para cá, pro ponto dela de antigamente, né? Aquele museu que lá em cima não dá certo, não. Acho muito. Deixa eu ver onde é. É aqui no meio da rua, onde está a igreja, porque está mais bonito. Eu achava que o museu fosse mais para cá, para a rua, era melhor. Achava que era melhor do que lá. Porque ele lá está um pouco meio escondido, meio reservado, né? E se trouxesse ele para cá, para a rua, eu achava que era melhor. Eu queria que esse museu, que seja, ele poderia ser até aqui no lugar onde fosse a igreja, um negócio mais bem feito, bem organizadinho, as coisas, tudo bem arrumadinho em seu devido lugar, né? Suas prateleirinhas ali, tudo. Era o que eu queria nesse museu aí, que ele está muito abandonado lá, muito jogado. Tinha que ser no meio da rua. Aí bota ele no meio da rua, dentro. Tem que ser uma coisa bem feita, pelo menos não chegar como o de São Paulo, mas mais ou menos bonito para o pessoal curioso querer olhar. Tem que ser num lugar mais aberto um pouco. Então, se é aqui mesmo, aqui dentro, ou se é mais para cima. Mas eu acho que era bom aqui, né? Aqui dentro mesmo, porque foi tirar tudo daí. Existem centenas de sítios aguardando ser localizados e a ajuda da população é imprescindível para essas descobertas. Cacos cerâmicos, lascas de pedras e grandes urnas funerárias com ossos são os principais indicadores da presença dos sítios. Para aqueles que realmente conhecem a terra como a palma da sua mão, é muito fácil achar esses vestígios indicadores das antigas aldeias Aratu. Em 1996, não existia energia elétrica na comunidade. E a energia só veio anos depois, mais especificamente em 2005, com o projeto do governo federal Luz para Todos. Quando a energia chega na Vila de Pirajiba, a equipe de arqueologia já não estava mais atuando naquela localidade. Então, a comunidade já não tinha presença de nenhum pesquisador. Quando a empresa que foi colocar energia elétrica na vila ele se aproxima com os postes de energia elétrica, a vila avisa a empresa que ali era um sítio arqueológico e dá a seguinte informação: vocês não podem colocar postes aqui na vila sem antes consultar uma equipe de arqueologia, porque vocês podem colocar postes aonde tem urna e isso pode quebrar e danificar esse material arqueológico. Então, a comunidade teve a iniciativa de evitar, através de um empreendimento local, mesmo o empreendimento trazendo benefício para a comunidade, que seria energia elétrica, ela teve a lucidez de interferir, né, em um empreendimento. A comunidade, se sentindo responsável e gestora daquele patrimônio, ela conseguiu impedir que um empreendimento danificasse as urnas.
No projeto inicial da empresa, 3 postes ficavam localizados exatamente onde tinha a urna. Então, o que fizemos? A equipe de arqueologia, junto com a comunidade, identificou que naquele espaço tinha a urna e a empresa foi obrigada a mudar o projeto inicial e deslocar o poste da área que tinha uma urna, colocando em outro local. Então, 3 urnas foram preservadas, né, e não foram danificadas por conta da ação da comunidade, interferindo sobre o seu próprio patrimônio. Primeiro, o agradecimento, o reconhecimento pela paciência, pela tolerância, pela amizade com que nós fomos recebidos. Queria dizer que nós não abandonamos a ideia de fazer um museu lá. Continuamos lutando para que esse sonho, que já virou um sonho também da comunidade, para que esse sonho se concretize em breve. Pronto.